Olá, amiguinhos! Eu sou a Simone e esse é o canal Educação Cristã da Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras de Governador Valadares, Minas Gerais. E hoje nós temos uma história maravilhosa sobre um grande milagre de Jesus. Já já vocês vão descobrir que milagre é esse, tá bom? Mas vamos à nossa música de hoje? Ela é muito bonita e é uma música antiga, talvez o papai e a mamãe já conheçam, hein? É Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Ó, então vamos lá? Com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem e passa o temporal, passa o temporal, passa o temporal. Com Cristo no barco tudo vai muito bem e passa o temporal. Sem Cristo no barco tudo vai muito mal, vai muito mal, vai muito mal. Sem Cristo no barco tudo vai muito mal e aumenta o temporal, aumenta o temporal, aumenta o temporal. Sem Cristo no barco tudo vai muito mal e aumenta o temporal. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem e passa o temporal, passa o temporal, passa o temporal. Com Cristo no barco tudo vai muito bem e passa o temporal. Então, quando Jesus está do nosso ladinho, quando a gente tá com Ele sempre no nosso coração e na nossa mente, ainda que hajam temporais, situações difíceis, situações complicadas, a presença de Deus, saber que Deus está comigo, faz com que essas situações sejam levadas com muito mais calma e tranquilidade, né? Como muitas pessoas aí gostam do Salmo 23, que diz o quê? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Ou seja, ter essa certeza de que Deus está do nosso ladinho, cuidando de nós, e que mesmo que nós passemos por momentos difíceis, momentos complicados, Deus está presente. Isso é o que nos dá paz. Então vamos cantar mais uma vez aí, Com Cristo no barco? Com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem e passa o temporal, passa o temporal, passa o temporal. Com Cristo no barco tudo vai muito bem e passa o temporal. Sem Cristo no barco tudo vai muito mal, vai muito mal, vai muito mal. Sem Cristo no barco tudo vai muito mal e aumenta o temporal, aumenta o temporal, aumenta o temporal. Sem Cristo no barco tudo vai muito mal e aumenta o temporal. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem e passa o temporal, passa o temporal, passa o temporal. Com Cristo no barco tudo vai muito bem e passa o temporal. Que coisa boa, né? Que eu e você possamos estar sempre juntinhos de Jesus, tendo Ele na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração, para que tudo possa ir muito bem, ainda que aconteçam coisas ruins.
A paz de Deus vai estar o quê? No nosso coração e na nossa vida. Então vamos à nossa história de hoje. Jesus, tinha passado o dia inteiro falando para uma grande multidão a respeito de Deus, a respeito de tantas coisas maravilhosas sobre o céu e sobre vários assuntos. E já era muito tarde. Aí Jesus entrou no barco e falou para os discípulos: olha, vamos até a outra margem do lago. E aí os discípulos arrumaram o barco e Jesus entrou, E ele estava assim tão cansado, que ele entrou no barco, já foi, achou um cantinho, um travesseiro, deitou e dormiu tranquilo. Enquanto Jesus dormia, vocês não sabem o que aconteceu. O lago, que estava calmo, tranquilo, tudo sereno, de repente começou um ventinho ali, um ventinho lá, e o vento foi aumentando, e foi aumentando, e foi aumentando, e o céu foi ficando escuro, e de repente começou uma tempestade terrível. Os ventos eram cada vez mais fortes e os discípulos tentavam segurar as velas do barco, tentavam remar, tentavam tudo, mas não estavam conseguindo. A tempestade foi ficando cada vez pior e difícil. E enquanto isso, Jesus estava lá dormindo, tranquilo, tranquilo. E os discípulos começaram a ficar desesperados. Eles não sabiam o que fazer. E agora? Será que a gente vai morrer? E aí, de repente, os discípulos pegaram e falavam assim: Jesus, acorda, acorda, o Senhor não se importa, nós vamos afundar, nós vamos morrer. Aí Jesus olhou para a cara dos discípulos, levantou e disse às ondas e ao mar: calem-se, emudeçam. E assim que ele estendeu a mão e mandou, ficou tudo calmo, tranquilo, sereno. Fez-se uma grande bonança, uma grande calmaria. Os discípulos, quando viram aquilo, ficaram assustados. Era algo que eles jamais haviam imaginado. Como assim? Um homem ser capaz de falar ao vento, ao mar e às ondas e tudo ficar tranquilo. Que coisa fantástica! Aí eles começaram a se perguntar uns aos outros: quem é este que até o vento, o mar e as ondas obedecem à sua palavra? E eles ficaram impressionados com aquilo. Jesus é Deus, Jesus é poderoso e a uma palavra do nosso Deus, todas as coisas obedecem. Não há o que Deus não mande e não seja obedecido. O nosso Deus é poderoso para fazer todas as coisas, mas ele faz tudo consoante, de acordo com a sua vontade. Então, eu e você precisamos confiar que quando Jesus está na nossa vida, que quando Jesus está sempre andando ao nosso lado, quando nós temos uma vida ali juntinho, de comunhão com Deus, uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra de Deus, Deus vai estar presente com a gente. E ainda que hajam tempestades, que hajam dificuldades, nós precisamos o que? Ter fé, pois o nosso Deus, na hora certa, de acordo com a sua vontade, vai fazer com que todas as tempestades, com que todos os problemas, com que todas as dificuldades cessem, parem e que venha sobre nós a paz dele, que venha sobre nós a tranquilidade dele e a gente goze de bonança, de calma, de paz e de alegria, pois Jesus é o Deus Todo-Poderoso que ama e cuida de mim e de você. Que Deus abençoe a minha e a sua vida, que nós possamos realmente confiar nesse amor e nesse cuidado do nosso Deus. Porque quando Jesus está no barco conosco, quando Ele está na nossa vida, tudo vai se tornar calmo, tranquilo, virá bonança no tempo de Deus, conforme a vontade do nosso Deus. Que Deus abençoe a minha e a sua vida. Vamos cantar mais uma vez a nossa música, Com Cristo no Barco? Com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem,
vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. E passa o temporal, passa o temporal, passa o temporal. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. E passa o temporal. Sem Cristo no barco tudo vai muito mal. Vai muito mal, vai muito mal. Sem Cristo no barco tudo vai muito mal. E aumenta o temporal, aumenta o temporal, aumenta o temporal. Sem Cristo no barco tudo vai muito mal. E aumenta o temporal. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. Vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. E passa o temporal, passa o temporal, passa o temporal. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. E passa o temporal. Então, que Deus abençoe a mim e a sua vida, que nós possamos ter essa confiança de que Deus está conosco. Como diz o Salmo 23, se não me engano, é o versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ou seja, que eu ande por muitas dificuldades, por perigos, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O meu Deus está comigo. Deus cuida de mim e de você, porque Ele nos ama com amor eterno. Que Deus abençoe a minha e a sua vida e abençoe também a sua família. Um grande abraço, amiguinho. Tchau, tchau.